Valo, no segundo bloco, vamos falar de SAF, de estádio próprio. Será que... Surgiu uma das coisas que você falou que vai puxar aqui, que é o estádio próprio, tudo isso aqui. E quando a gente vier ter o nosso estádio próprio, a nossa ideia é da gente reservar uma área desse estádio com ingressos relativamente baratos, bem baratos mesmo, comparativamente aos preços que hoje são em média praticados, né? E para ter acesso a essa área, o que a gente vai exigir vamos dizer assim, que o sócio, que esse sócio torcedor vá sempre ao estádio. Então ele terá vantagem se ele for muito ao estádio. Um cartão fidelidade? É tipo a fidelização desse sócio é que vai, vamos dizer assim, pautar o valor que ele vai pagar. E se ele estiver sempre indo aos jogos do Flamengo, e a gente pretende fazer isso com reconhecimento digital de quem for esse sócio, tudo isso para poder garantir que é ele mesmo que está indo. Se ele for assíduo aos jogos, ele vai ter, nesse espaço específico, um desconto grande. A expectativa é você ter um estádio maior, com um maior número de torcedores, para que você venha, vamos dizer assim, ganhar realmente mais dinheiro nos outros assentos que você tiver, notadamente assentos que vier a ter com camarotes, com tudo isso, para que a gente possa negociar isso com grandes empresas e tudo, que são esses que dão grandes retornos para a gente. Você vai falar do Maracanã? Não vou falar do Maracanã, não. Eu queria perguntar o seguinte, quando o presidente fala do estádio próprio, seria o segundo estádio, porque nós temos o da Gávea lá, né? Enfim, que não comporta hoje jogos de futebol. Mas a pergunta é, vai sobrar dinheiro para esse segundo estádio? Mas eu queria apenas explicar e comentar que, por exemplo, a gente sabe dessa necessidade que, às vezes, aquele torcedor rubro-negro que tem mais dificuldade de conseguir dinheiro para poder ir para o estádio, tem de estar junto dos seus craques, e entendam, esse desejo nas ruas, com trio elétrico, com boas taças, com tudo isso, foi exatamente para atender essas pessoas. Esse torcedor que a gente sabe que é um torcedor que talvez tenha muita dificuldade de poder ir ao estádio, é a chance que ele tem ali de levar o filho, de ver o craque, ver as taças. Esse é uma forma também que a gente tenta ter de compensar essa necessidade que a gente sabe que as pessoas têm. Bom, voltando à sua pergunta do dinheiro, né? Como é que a gente pensaria? Eu mesmo digo o seguinte, é um desafio muito grande, sempre um desafio muito grande, quando a gente faz as contas, né? Tornar, vamos dizer assim, viável um projeto de um novo estádio, né? O Flamengo, a prioridade hoje do Flamengo, número 1, e eu não escondo isso de ninguém e tal, a gente está com um processo aí de licitação do Maracanã, colocar, vamos dizer assim, a mão aqui junto com o Fluminense, que é o nosso parceiro e vem administrando o Maracanã junto conosco há algum tempo já mais de 3 anos, 3 anos e meio conosco aí nesse processo, a gente vencer essa licitação e ficar tomando conta do Maracanã. Só Fla-Flu ou o Vasco pode entrar como parceiro? Não, ou não? O acordo que nós temos é com o Fluminense de exclusividade entre os nossos dois clubes. Agora, é bom que se diga o seguinte, na administração do estádio, uma coisa é a administração do estádio, outra coisa é quem vai jogar no Maracanã. A gente entende o seguinte, Flamengo e Fluminense, eles não têm nenhum estádio. O Flamengo e o Fluminense, eles precisam do Maracanã, porque é um estádio que comporta, vamos dizer assim, a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense. O Vasco tem o seu estádio, a gente entende que o Vasco precise, vamos dizer assim, do Maracanã em alguns jogos, onde ele não vai comportar com a sua torcida em São Januário, e a gente entende que isso tudo deve ser conversado, analisado em conjunto e planejado devidamente com análise da tabela para poder também permitir que o Vasco possa jogar no Maracanã. O que a gente não pode fazer é voltar atrás e deixar o Maracanã como ele era no passado, com um gramado muito ruim, impraticável para a qualidade dos jogadores e do futebol que a gente
que é exigido. E a gente quer mostrar que é cada vez melhorar a qualidade do espetáculo no Brasil. Ele não pode ficar jogando num campo totalmente esburacado, jogando todo mundo. Então, assim, o que a gente precisa... Mas é possível, sim, a gente fazer isso. A gente ainda tem... Eu tenho conversado com o John Textor também a respeito do Engenhão. Acho que para o Flamengo vai ser mais difícil jogar lá no Engenhão, porque eu acho que o Flamengo tem demanda para colocar no Maracanã. Mas, eventualmente, o Fluminense mesmo já falou que poderia jogar no Engenhão. A gente fazer um bem bolado e utilizar os estádios que tem, pelo menos até que possa vir um novo estádio ser construído de uma forma correta e que possa atender a todo mundo, eu acho bem factível. Só volto a dizer, uma coisa é administrar o estádio, e a gente entende que colocando... dois clubes que não têm estádio para administrar, a chance da gente ter um problema no relacionamento entre os sócios que estão administrando o estádio é muito menor do que a gente botar um terceiro que já tem o seu próprio estádio, e eu não estou falando hoje de quem está lá administrando o Vasco, mas a gente tem que entender que isso é um processo que dura 20 anos, e a gente não sabe o que vai ocorrer entre os administradores que vão estar lá ao longo desses 20 anos e certamente podem ocorrer conflitos. Então a nossa percepção é que para administrar Flamengo e Fluminense, para jogar Flamengo e Fluminense e eventualmente vamos acertar e faz todo sentido o Vasco também ou quem quiser jogar. Vamos falar de SAF? Sim. Você falou do Vasco, né? Há um tempo atrás, algumas declarações que o senhor deu a respeito justamente de não concordar que o Flamengo seguisse a fórmula do SAF. Alguma coisa mudou? Tem algum projeto? Como é que está o andamento do Flamengo quanto a pensar isso na realidade de hoje dos clubes cariocas, tanto Vasco quanto Botafogo? Então, assim... tem o Bahia também virando SAF, né? Isso. Eu coloquei do Rio de Janeiro mesmo, né? Que é o que a gente tem mais próximo. Então... O que eu comentei, e eu continuo com essa mesma percepção, e entendo que é a percepção majoritária entre os sócios do Flamengo, é que este modelo de SAF, em que você tem um sócio controlador, né, e que os sócios do clube fiquem com uma participação minoritária e praticamente sem nenhum voz na gestão do futebol do clube, é que não cabe no Flamengo. Uhum. O fato de você ter uma sociedade anônima do futebol e você ter um investidor, quer dizer, colocando recursos dentro do clube, eu não vejo, vamos dizer assim,